Olá, amantes da leitura, que sempre compartilha conosco as nossas ideias, as nossas pesquisas sobre obras literárias ou não literárias. E aqui buscamos compreender as obras. A literatura tem aquele lado da fruição, a desfrutar de uma boa história, mas também temos o lado da a filosofia, né, que traz reflexões sobre a sociedade. E então aqui, né, neste nosso trabalho, esse nosso novo trabalho, já nesse ano que termina, né, que eu desejo já que tenhamos um ano vindouro, que seja proveitoso para cada um de nós, que graças a Deus conseguimos vencer mais uma luta de um ano. Eu desejo tudo de bom para cada um de nós. Então, e nesse trabalho e desejo também que a leitura faça parte da nossa vida, porque ela enriquece o nosso conhecimento na busca de tentar compreender o mundo em que vivemos. Então, nesse aqui trabalho, eu apresento a, a ética protestante e o espírito do capitalismo. É de um sociólogo alemão, o Max Weber. Então, ele, dos seus estudos da sociologia, ele buscou, nas suas pesquisas, compreender os relacionamentos entre o capitalismo e o protestantismo, ou seja, que hoje se chama a religião evangélica, né? Mas foi através da reforma de Martinho Lutero que nós temos o chamado protestantismo, que foi na realidade foi um protesto contra o modelo vigente, né, da religião católica que existia no momento, e Martinho Lutero, um monge de lá, ele fez aquele processo revolucionário, e foi um processo revolucionário, que culminou com a chamada Reforma Protestante. Então, o Max Weber, ele busca por quê? A ética protestante e o espírito. Ele analisou que os países, né, que estavam ligados a isso já após a reforma, né? O Marx ele buscou elementos que justificassem os países protestantes, onde a religião protestante, né, estava em evidência. Eles tinham um avanço econômico maior em relação àqueles que estavam fundamentados em outras religiões. Então, a chamada motivação, o que temos hoje também é a chamada teologia da prosperidade. Então, ler essa obra, né, de Max Weber é melhor também a pessoa ter um conhecimento bíblico, ou então buscar, quando fizer uma pesquisa assim no Google, né, e pode colocar a teologia da prosperidade, ou então algo que fala de prosperidade na Bíblia, por exemplo. Então, essa teologia da prosperidade, onde divulga que o indivíduo, né, o aumento do seu capital, ele se dá bem nos negócios e tal, é que fosse resultado, né, da, da fé divina, das bênçãos, né, de crescer economicamente aqui na Terra. Né? Onde o Max Weber analisa que o catolicismo buscou mais esse lado, digamos assim, humanista, o desprovimento, né, dos bens materiais. É como aquele caso do voto de pobreza de São Francisco de Assis. Então, há os críticos que falam, né, que o catolicismo não buscou esse impulso econômico, essa motivação, digamos, econômica nos seus fiéis. Enquanto que o protestantismo, ele teve esse foco lá no calvinismo, foi uma religião do movimento protestante, lá no início. Então, o Max Weber, ele fala sobre esse calvinismo, o metodismo, mas foi no calvinismo que houve aquele crescimento dessa ideologia. Mas o que realmente importa é essa análise. Né? Porque o protestantismo conseguiu, através seus ensinamentos, buscar elementos que justificassem
essa proposta de crescimento material do ser humano no plano terrestre. Ou seja, não tendo foco apenas lá na salvação. Então, a salvação eterna do indivíduo, a vida após a morte. Mas que ele fosse, produzisse. Então, a ética protestante, ele fala que a vida regrada, uma vida longe digamos, do mundanismo, mas com foco no crescimento, né, da pessoa como um todo, no plano terreno. Então ele analisa que alguns homens de negócio, pessoas, né, de negócios que cresceram nos estudos técnicos avançados, eram pessoas pertencentes ao protestantismo, e lá naquela parte lá da Europa, o mundo que ele estava mais próximo. Então eu aconselho, eu já dei essa pequena olhada, mas eu aconselho que o leitor, a leitura também leia a Bíblia, ou pesquise no Google também sobre esses elementos de prosperidade. E que há algo que fala realmente sobre isso, os planos, né? Que a pessoa buscar o Senhor e os planos serão bem-sucedidos. Então, há de cada pessoa ter o seu pensamento de acreditar a providência divina, sim. Né? Isso é uma questão particular de cada ser humano. E eu acredito a providência divina. Mas esse ponto parto para esse território da teologia, né, da prosperidade, é um ponto de muitas críticas, muitas controvérsias, que há aqueles que tentam justificar, outros que são totalmente contrários. Então, façamos essa leitura. Com essas palavras que eu aqui transmito para vocês, apenas um esboço, um incentivo, mas é essencial que coloque na sua agenda de leitura a ética protestante e o espírito do capitalismo. Esse poder motivacional que o protestantismo ele colocou na mente lá através dos seus ensinamentos, que buscaram, né, no livro bíblico interpretações, né, que justificassem essa mentalidade. Então, desde já, eu aqui agradeço por esse compartilhamento de mais esse trabalho. Então, até a próxima oportunidade.